Núbia, do curso de matemática, da matéria História da Matemática. Vamos abordar o tema Apolônio de Perga, juntamente com meus colegas, que é a Jaene e o Samuel Rocha. Apolônio de Perga foi um matemático astrônomo grego da escola alexandrina. Lá ele se consolidou como grande geômetra. Ele nasceu em Alexandrina há 202 anos antes de Cristo e faleceu no ano de 190. Durante o primeiro século, aproximadamente, 3 matemáticos se destacaram a grande distância dos demais da época, que foi Euclides, Arquimedes e Pitágoras. Entre eles desenvolveram um esquema de tratadas para imprimir grandes números usando os equivalentes dos expoentes das miríades, notando que o mais se consolidou foi o Apolônio, que se tornou assim o grande geometra. Obras perdidas na época foram se destacando. As que mais destacaram foi cortar uma área, inclinações, lugares planos. Dentre outras, eu vou citar umas 3. Dividir em uma razão. A sua concepção era dada 2 retas em um ponto de cada uma, traçando um terceiro ponto, que este problema equivale a resolver a equação quadrática, como mostra aqui. Cortar uma área, o problema é semelhante, só que só uma quadrática com ax mais x com expoente positivo, de modo que ele precisa aplicar um segmento de um retângulo. E a seção determinada estuda que poderia chamar de geometria analítica uma dimensão. Os mais famosos tratados de Apolônio foram o tratado sobre a tangente. O tratado sobre a tangência é do tipo diferente das outras obras citadas. É conhecido como problema de Apolônio. O problema de Apolônio é a respectiva solução que vem numa das obras perdidas dele. Sobre tangência, é escrita em 2 volumes e uma daquelas do qual só temos a descrição feita por Papos. Temos aqui o exemplo, dada 3 coisas, cada uma das quais pode ser um ponto, um traço e um círculo, onde a tangência a um ponto significa que o círculo passa pelo ponto. Apolônio foi também um astrônomo célebre, o modelo matemático favorito da antiguidade para a representação do movimento dos planetas. Ele criou o modelo favorito da antiguidade para a representação dos movimentos. Apolônio propôs 2 sistemas alternativos, um feito de movimento epísicos e o outro de movimento excêntricos. O movimento epísico é onde o ponto P, que passa pelo ponto P, se move uniformemente ao longo de um pequeno círculo do centro, que é o C. E o modo excêntrico, ele é um pouco diferente, porque o modo PC é igual ao CE, e os 2 segmentos são iguais. Apolônio estava em Alexandria quando foi procurado pelo geometra Naucrates, e foi a pedido dele que Apolônio escreveu a versão apressada das cônicas em 8 livros. Os 4 primeiros livros é como se fosse a introdução alimentar. Os 4 últimos livros descrevem a extensão do assunto além do fundamental, e veremos nele que a teoria se expande. As seções cônicas eram conhecidas, e derrotou todos os rivais no campo da ascensão cônica, inclusive as cônicas de Euclides. Não podemos esquecer que os elementos de Euclides e as cônicas foram as melhores obras no seu campo. E em uma de suas cônicas, Apolônio provou que o cone não precisa ser reto, ele pode ser oblíquo ou escaleno. Hoje, para nós, as cônicas são muito comuns e encontramos em diversos lugares do nosso cotidiano. A hélice também está presente na área de saúde humana, onde os espelhos refletores são usados por dentista, tem um formato éliptico, assim como os aparelhos. Em segundo lugar, a gente fala da parábola, que para os alunos do ensino fundamental é bastante explorada no tema de funções, pois está representando o gráfico das funções polinomiais do 2º grau. Está aplicada também à engenharia de telecomunicação, como antena parabólica, automobilismo no formato de faróis de carro, arquitetônico, amplamente utilizados por alguns arquitetos também, engenharia, como mesmo um exemplo tem o centenário do Oscar Niemeyer.
Vejamos algum exemplo onde as cônicas são apresentadas e os modelos são bem exóticos. Respondendo à pergunta, você diria que Apolônio usou geometria analítica? Sim, apesar que naquela época não existia geometria analítica. Apolônio fez um tratado das mesmas que se aproximaram muito. Em uma das suas primeiras aplicações da geometria analítica, retomaram um problema, estudando quase completamente. Os resultados obtidos por eles foram únicos, que existiram até o Fermat e o Descartes. Em uma de suas primeiras aplicações da geometria analítica, retomaram o problema, manuseando as coordenadas negativas com as restrições que isto impõe. O exemplo que Apolônio utilizou, segundo o texto, ele utilizou um cone oblíquo. Porém, o que é um cone oblíquo? É um cone onde o seu eixo principal ele encontra-se inclinado, com angulação diferente de 90 graus. Mas o próprio texto nos diz que se o Apolônio tivesse feito que pode ser feito com qualquer outro tipo de cone quádrico, correto? Sendo assim, ele mostrou como obter todas as seções cônicas de um mesmo cone oblíquo e de duas folhas, e as nomeou de maneira mais apropriada. Trouxe aqui um exemplo de como seria esse cone de duas folhas. Temos aqui dois cones, porém estes cones encontram-se em sentido oposto. No texto lá o autor até citou o exemplo de copos de sorvete para explicar como seriam esse cone de duas folhas. Ou seja, estão opostos, mas eles estão ligados em um ponto. Suas extremidades estão ligadas em um único ponto, ficando mais ou menos aqui. É só uma maneira simples de ilustrar, mais ou menos nesse formato aqui. Bom, e para mostrar, ele utilizou um plano, vou tomar como exemplo aqui, e ele disse que se fizesse cortes de acordo com o sentido da inclinação deste plano, originaria algumas cônicas. Veja que aqui eu tenho um exemplo de como que seria esse corte, que são secções, são cortes no cone, e de acordo à inclinação, esses cortes vão resultar nas curvas que ele nomeou, no caso elipse, a hipérbole. Também vai originar a cônica degenerada, que são um par de retas concorrentes no vértice, certo? E também parábolas. Meu nome é Jaiane Souza dos Reis, sou acadêmica do Polo de Itaiobeiras, estou no 6º período de matemática e estou nessa disciplina, fazendo-a mais uma vez, E o nosso tema foi sobre Apolônio da Perga. Os meus colegas anteriores, eles falaram um pouco da vida, eles relataram alguns conceitos atualizados. Eu vou falar um pouco sobre o livro de As Cônicas, que foi o Apolônio quem os escreveu, certinho? Então o livro, o 4º livro de As Cônicas é descrito pelo autor como demonstrações de quantos modos as secções de um cone se encontram. Entenderam? Compreendeu-se que a ideia da hipérbole com a curva de 2 ramos era novidade de Apolônio. E ele gostava muito de descobrir e provar teoremas relativos a ela. E em relação aos teoremas desse livro, que Apolônio fez uma afirmação de que se infere que em seus dias como os nossos haviam oponentes de espírito estreito da matemática pura que pejorativamente indagavam da utilidade desse resultado.
Ou seja, percebemos que Apolônio era muito criativo, né? Gostava muito da liberdade, gostava muito de demonstrar e gostava muito de provar o que pensava, né? Nesses livros de As Crônicas, nós podemos perceber em Os Elementos que há muitas formas de se entender essa metodologia dele trabalhar, de provar que realmente a hipérbole é de uma forma e que a elipse é de outra, e que nem tudo pode ser do mesmo jeito, e que podemos sempre buscar para que tudo possa ser provado, porque para a matemática, no haver dele, nada é impossível e tudo é permitido, né? Os teoremas de Apolônio sobre máximo e mínimo, na verdade, são teoremas sobre tangentes e normais às secções de cônica. É claro, em toda palavra, que foi a matemática pura de Apolônio, que permitiu cerca de 1800 anos mais tarde os príncipes de Newton. Esse, por sua vez, deu aos cientistas de hoje colonizações para que a viagem de ida e volta à Lua fosse possível. Ou seja, podemos compreender, né, nessa disciplina de matemática, que tudo que foi vivido atrás, tempos atrás, hoje se torna para nós tudo possível na frente, né? Naquela época não foi possível como fosse a Lua, mas por conta daquelas pessoas, como Apolônio, foi possível que isso se tornasse uma realidade no nosso tempo presente. Se entende isso pela história da matemática. Buscamos isso na história da matemática, compreender que o passado, cada dia, se torna mais recente nos nossos dias atuais, né? Para os que trabalhamos já em sala de aula, percebemos isso, e aos que não trabalham em sala de aula, que só estudam, percebe-se isso. Quando Apolônio mandou ao rei Antunes, o texto livre de As Crônicas, ele descreveu como comenda proposições acerca de segmento de cônicas, iguais e desiguais, semelhantes e dessemelhantes, além de outras questões não tratadas, pelo que me procederam. Entre estudos como duas cônicas se dizem semelhantes se os ordenadas quanto traçadas a distância proporcionais das vértices são respectivamente proporcionais os abscessos correspondentes. Certinho? Então, o livro, né, de As Crônicas ainda, o 8º livro, volta ao assunto do diâmetro, conjugados e muitas proposições novas relativas a diâmetros de secções e figuras descritas sobre eles. Percebemos então, pessoal, da seguinte forma: o livro As Crônicas, o 8º que foi citado aqui, ou seja, os diâmetros. Estudamos hoje os diâmetros. Estudamos em todas as partes da matemática. Percebe-se então que o que foi estudado lá atrás é presente para hoje. Porque o que era descrito lá atrás não ficou somente naquela época. Veio trazendo para cá de forma diferente. Autores foram evoluindo, foram buscando para mostrar para a gente cada dia mais a facilidade. Certinho? E em toda elipse a soma e em toda hipérbole a diferença. Das quadradas sobre dois diâmetros conjugados, quaisquer e igual à soma ou diferença, respectivamente, dos quadrados sobre os eixos. Estudamos mais sobre hipérbole e elipse, estudamos bastante em cálculo, né? Para poder jogar tanto o cálculo 1 quanto no 2, estudamos também em geometria analítica, né? Então, essa que é a grande diferença. Estudamos quase sempre as mesmas matérias, mas de forma diferente,
certinho? Por exemplo, num gráfico em cálculo 4, por exemplo, no semestre passado, nós tivemos a oportunidade de distingui-lo, qualquer hipérbole, qualquer elipse, certo? Então, as cônicas de Apolônio constituem um tratado de amplitude e profundidade tão extraordinário que ficamos surpresos de não encontrar algumas propriedades que a nos parecem tão evidentemente fundamental. Apolônio não tinha nome para esses pontos e se referia a eles apenas indiretamente. Não há conceito numérico no tratamento antigo das cônicas que correspondam ao que chamamos excentricidade. E, embora o foco da parábola, que é outra também que podemos distinguir um gráfico, as suas curvas, apareça por implicação em muitos teoremas de Apolônio, certo? Não é claro que o autor conhecesse o papel, agora familiar, que Apolônio é o maior geometra da antiguidade. Não tenha desenvolvido a geometria analítica. Se deveu, provavelmente, à pobreza de curvas mais do que ideias. Gente, essas ideias que eu acabei de ler para vocês, foram ideias tiradas do livro, E respondendo uma questão, do livro, percebe-se que a questão é a seguinte. Em que pontos a obra de Apolônio se assemelha à de Arquimedes e em quais modos diferentes suas obras? Cada um dos seus autores tem uma finalidade diferente de se trabalhar. Isso já é, prioridade de cada um. Mas em relação a Apolônio, podemos entender a seguinte conclusão que pude ter em relação a essa questão. Historicamente, o estudo sistemático das cônicas ou das secções cônicas foi realizado, sobretudo, por um geometra grego chamado Apolônio, que foi o que falamos anteriormente. Ele registrou seus estudos numa obra composta por 8 volumes, chamados Secções Cônicas, sendo que 7 volumes chegaram até os tempos modernos. Os estudos das cônicas já eram realizados antes de Apolônio, por outros geometras da antiguidade, como Meneque, Euclides e Arquimedes. Entretanto, a obra de Apolônio foi a mais completa e aprofundada, e além disso, ele conseguiu gerar todas as cônicas de um único cone de 2 folhas, simplesmente variando o plano de intersecção. Então, gente, essa foi uma singela explicação do nosso trabalho, Espero que vocês tenham gostado e espero fazer outro trabalho. Obrigada e tchauzinho!